E aí, galerinha, beleza? Cintia Flores aqui falando com vocês de novo. Eu tenho feito muito vídeo falando um pouco de uma maneira motivacional para a gente refletir, para a gente pensar como pessoa sobre o que a gente está passando no mundo. Mas de ontem para hoje eu tive um momento de reflexão muito profundo pessoalmente, de um outro ponto de vista. Do ponto de vista da profissional, né? Da pessoa que além de ser Cíntia, de ser uma mulher, de ser uma brasileira, de ter uma história de vida de certa maneira de superação e tal, e com toda uma carga política, ideológica, formada dentro de uma corrente crítica na universidade, que se tornou professora de um instituto federal aos 26 anos, muito jovem, cheia de vontade, de expectativa e cheia de certezas. Essa foi uma coisa que eu tenho refletido sobre como a gente, quando é intelectual, quando é intelectual, assim, profissionalmente intelectual, porque intelectual, o mundo tá cheio de intelectuais sem diploma, sabe? Verdadeiros intelectuais, até talvez mais intelectuais do que muitos diplomados. Mas a gente entra na universidade ávido, cheio de vontade de saber, de conhecer. E eu entrei na universidade muito nova, eu entrei com. Antes de fazer 18 anos, estava chegando aos 18, e eu fui aquela aluna fominha que queria tirar nota 10, que brigava com o professor por causa de meio ponto, porque queria, sabe, provar para alguém que eu era boa, que eu era capaz, porque eu tive uma vida escolar bastante medíocre, eu digo a verdade para vocês, porque eu fui alfabetizada em casa pela minha mãe, eu aprendi a ler e escrever muito cedo, muito cedo. Eu não tenho recordação de não saber ler e escrever, para vocês terem uma ideia. Eu lembro das musiquinhas que a minha mãe cantava para mim, para me alfabetizar. Então, quando nascida na Bahia, eu fui para São Paulo, já ainda criança, e me matricularam na primeira série do ensino primário. E a professora falou: não, mas ela já sabe ler, já sabe escrever, vamos promover. Eu fui promovida para a segunda série, com 6 anos na época, porque os professores tiveram alguma sensibilidade de perceber que eu já tinha algum nível de compreensão. Mas a minha vida escolar inteira, ela foi marcada por um cansaço muito grande, de ir para a escola, de assistir aula. No meu tempo, eu não sou tão velha assim, eu tenho 36 anos, mas já era muito diferente, né? Os trabalhos nas escolas era você ir para a biblioteca, falar com a bibliotecária, ela te dá um conjunto de livros e você transcrever. Isso, para mim, como uma mente acelerada, hiperativa, era tão desgastante que eu passei a minha vida escolar inteira tirando o mínimo necessário para passar, porque na minha casa não era tolerável ficar de recuperação, perder ano, essas coisas. A minha mãe era uma pessoa que o tempo em que ela não estava trabalhando muito, porque teve um período que não deu para ela acompanhar tanto, porque ela trabalhava demais, ela e meu pai, mas ela sempre foi muito assídua de ir para as reuniões da escola e eu tomava castigo toda reunião que tinha, porque a conversa era sempre assim: a Cintia é muito inteligente, ela é muito capaz, mas ela não para quieta, ela não faz os trabalhos. Gente, eu não copiava da lousa. Meus cadernos eram uma coxa de retalho. Toda aula eu começava a dizer: não, eu vou fazer, eu vou prestar atenção. Professora, eu começava a escrever no quadro, eu começava a escrever. Mas assim, você sabe que quem pegou essa época era engraçado. A professora começava a escrever de um lado, quando ela terminava, ela voltava apagando. Eu nunca consegui acompanhar a professora, não pela velocidade da escrita, que eu escrevo até bastante rápido, mas porque aquilo ali eu começava a conversar, sabe, eu viajava, eu não conseguia prestar atenção. Então eu começava a dizer: não, eu vou fazer, eu vou fazer, vou fazer. Mas no meio da aula eu já desistia, dizia: amanhã eu pego o caderno de alguém e copio, nunca copiava. Meus cadernos eram uma coxa de retalhos, tinha um pedacinho de cada assunto. E eu sempre fui muito capaz de passar nas provas, eu passava nas provas, tinha notas até relativamente boas nas provas, mas todo o trabalho que tinha que copiar e entregar, tudo que fosse o complemento da nota, eu não fazia. Não fazia. E eu não fazia, não era porque eu era vagabunda, não. Hoje eu entendo, durante muito tempo na minha vida escolar, minha mãe brigava muito comigo, que ela dizia assim: se suas colegas conseguem, por que você não consegue? Você é inteligente, você tem que fazer. E aí eu tomava castigo, já apanhei algumas vezes, porque na minha época a gente apanhava, porque eu mentia. Eu tive um episódio engraçado de criança, eu acho que eu estava na terceira, quarta série,
e a professora passou uma lista de contas. Sabe quando você começa a aprender a fazer, sei lá, divisão com 2 números na chave, 3 números na chave? Ela ensinava, passava uma lista de 50 exercícios para você fazer em casa. Eu não fazia. Não é porque eu não queria, eu era vagabunda, eu tinha preguiça. Eu sabia fazer, mas eu não via sentido no trabalho mecânico de fazer, refazer, refazer. Cheguei na sala de aula, a professora perguntou quem fez, quem não fez. Eu disse que eu fiz. E quem não conseguiu fazer, aí pronto, alguns alunos não conseguiram, aí ela dividiu a sala para que os alunos que sabiam fazer ajudassem os que não sabiam. Eu passei a aula inteira ajudando meus coleguinhas a fazer exercício que eu sabia fazer. No final da aula vem o visto, né? Cadê o caderno, Cíntia? Ah, professora, eu morava perto da escola. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Mas eu morava bem pertinho da escola e todo mundo sabia que eu tinha um cachorro pastor alemão grandão que minha mãe tinha. Ah, meu cachorro comeu o caderno. O cachorro comeu meu caderno. Foi mesmo? Foi. Então tá bom. Daqui a pouco, menina, eu continuei na aula. Mandaram chamar minha mãe em casa. Minha mãe chegou lá. Seu cachorro comeu seu caderno? Cíntia, comeu, mamãe. Comeu. Cadê o meu? Tá, a gente vai voltar pra casa e eu quero ver pelo menos o arame desse caderno, porque o cachorro não comeu arame, não. E aí, pronto, foi aquela confusão. Tomei uma surra, apanhei, mas não tanto pelo não ter feito, mas pela mentira, que minha mãe sempre foi muito intolerante com mentira. Foi um aprendizado muito bonito, muito importante que eu aprendi, eu compreendo que eu precisava entender a importância da verdade. E que eu mentia muito, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia dizer, mas mamãe, não faz sentido fazer isso. Então eu achava a escola chata. Odiei a minha vida escolar. A escola para mim era para conversar, era para brincar, era para estar com os amigos. Sofri muito bullying por eu ser adiantada na escola, então era pirralha da turma. E eu tive um desenvolvimento físico atrasado, retardado em comparação com as meninas da minha idade. As minhas já tudo mocinha, tudo de peitinho, tudo bonitinha. E eu era aquela pirralha das pernas compridas, do joelho grande, magrelinha. Então, assim, ninguém queria estar comigo, né? Ninguém, eu, baiana, morando no estado de São Paulo. Então, eu sofri muito bullying de origem geográfica, eu sofri muito bullying porque eu usei aparelho, eu tinha os dentes para frente, então era Mônica, era coelhinho, era essas coisas todas. Então, assim, a escola foi extremamente traumática. Ela foi traumática do ponto de vista social, porque eu sofri muito bullying, e ela foi traumática do ponto de vista intelectual, porque eu não me sentia desafiada. E pessoas que têm uma mente rápida, um raciocínio rápido, a gente se entedia muito, muito, muito mesmo, quando a coisa não avança, quando você não é posto à prova, quando não existe um desafio. E eu acho que isso influenciou muito a minha prática como docente. E é por isso que eu detesto a aula expositiva, aquela que eu vou para a sala e só falo, falo, falo. Os meus alunos sabem disso. Eu gosto de criar várias dinâmicas, de criar várias atividades, para que o próprio aluno consiga ele mesmo buscar e construir o seu conhecimento. Porque mesmo as pessoas que não são tão rápidas na compreensão, porque a sua inteligência, as múltiplas inteligências que ela tem desenvolvida, às vezes não tá para aquilo, né, que é o conhecimento das humanas, que é a linguagem e tal. Mas mesmo essas pessoas, elas acabam tendo a oportunidade de se interessar por uma coisa. E eu não tive isso. Então a universidade, de repente, abriu um mundo para mim, porque toda vez que o professor dizia assim, faça uma análise, como você entende, dialogue com o autor. E finalmente meu ponto de vista, a minha forma de ver, de ser, de sentir, de pensar, podia vir à tona. Mesmo que ainda muito carregada desse conhecimento científico tradicional que a gente está lutando para desconstruir, de dizer que eu não tenho voz, que a minha opinião não importa, que sempre que eu for falar, eu tenho que falar embasado em alguém. E eu hoje começo a perceber que isso não é bem assim. Mas não é bem assim. O que quer dizer isso? Opinião não é uma coisa científica. Só dizer, eu não concordo, eu não gosto, eu acho azul bonito, eu acho verde feio. Isso é opinião. Opinião não é científico. Mas, mesmo que eu tenha um ponto de vista diferente de algum autor, mas eu não tenho leitura suficiente, porque eu sou verdinha ainda, acabei de chegar na universidade, de outros autores que pensam diferente, eu deveria ter a oportunidade de construir um argumento complexo, a partir do que eu acredito, do que eu vejo, de como eu percebo aquela situação. Então, um argumento complexo, um argumento bem elaborado, não é opinião. E aí eu comecei a entrar nessa coisa de, tá, mas não
não sei se é bem assim. Mas aí você entra na universidade e vem aquelas caixinhas, né? As caixinhas, a gente, principalmente da área de humanas, eu sou formada em geografia. A gente chega na universidade é um choque danado, porque não, fulano é marxista, aí você fica, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Aí você vai tentar entender, mas é tão profundo, eu demorei muito para começar a entender de maneira mais complexa do que se tratava. E aí tem as caixinhas, aí o pensamento crítico assim, o pensamento crítico marxista assim, o pensamento não sei o que assim, o pensamento mais tradicional, o pensamento mais estruturalista, o pensamento mais positivista. E aí tem um monte de caixinha e você fica ali meio perdido tentando dizer qual é a minha caixinha. E aí é onde que a gente de alguma maneira, tolhe, se limita. Porque você fica procurando uma caixinha aonde você entre e encaixe como se fosse um puzzle. Só que eu sou única. As minhas experiências de vida são únicas. A minha perspectiva de vida é única. E dificilmente eu vou me encaixar plenamente numa caixinha. Principalmente nesses tempos em que a gente começa a compreender que todas as caixinhas foram construídas na Europa, certo? E que muito dificilmente vão estar diretamente relacionadas às minhas experiências de vida como latino-americana, como brasileira, periférica. Então você começa a ficar assim, se sentindo sabe, o piolho do cavalo, sabe? Você começa assim, como é que diz assim, a mosca do cocô do cavalo, você não é nada, você começa a falar, mas sim, mas e as minhas experiências? E o que eu vivi? É muito legal você ir para uma teoria, ler a teoria, mas muitas vezes ela não se enquadra na sua realidade, ou ela não dá conta da sua realidade integralmente, porque a sua realidade é muito mais ampla, é muito mais complexa, envolve uma teia de relações que vai desde a sua estrutura familiar, se ela é ou não é bem estruturada, se você tem um pai ou uma mãe presente, se você tem alguém que te incentiva, se você precisa trabalhar, se você precisa ajudar em casa, se você tem que ter jornada dupla já adolescente, como eu, que eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu já trabalhava, e ter que ir para a escola e ter que fazer trabalho, ou se você não precisa se preocupar com nada, nunca soube qual foi o preço de uma conta de água, uma conta de luz na sua casa, você nunca teve que se preocupar porque nunca cortou a luz na sua casa. São tantas perspectivas de mundo diferentes que quando a gente vai para buscar uma caixinha, a gente ou a gente se esvazia de muita coisa para dizer essa é a minha caixinha e eu vou me enquadrar nessa caixinha, ou a gente começa a pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa é desconstruir. Desconstruir, em muitos aspectos, é reconhecer que a nossa ciência tradicional, ela é extremamente eurocêntrica. Ela reproduz uma matriz de poder que diz que existe um modelo ideal que todos os outros devem buscar. Exatamente como existe na questão da pressão estética. Existe uma estética ideal e todo mundo tem que buscar, que seja plástica, que seja 1000 procedimentos estéticos, para você chegar num ideal que não existe. Exatamente a mesma coisa. Então, a minha vivência de Europa hoje, que não é muito ampla do ponto de vista da vivência em si, porque eu só morei em Portugal, mas eu tenho um irmão que mora na Suécia, eu tenho uma prima que mora na Alemanha, e meu namorado é italiano, então eu acabo tendo um pouco do panorama. E eu sei que esse mundo ideal que a ciência construiu, de que existe um modelo que a gente deve seguir, ele não existe. Não existe o mundo ideal, não existe o país ideal, não existe um país sem problema, não existe o Brasil não é o país com as maiores taxas de impostos do mundo, nós não somos o país que tem as piores condições de vida, nós não somos o país que tem menos estrutura institucional para acolher o cidadão. Nós temos muitas coisas positivas e é só quando a gente sai do Brasil que a gente começa a perceber isso. Então, a gente precisa rever essa matriz colonial de poder, que ela mesma se definiu como ciência. Um certo grupo de pessoas disseram, isso aqui que eu faço, isso aqui é ciência, todo o resto não é ciência. É muito louco, né? Você se autodeclarar
A fonte do conhecimento, a ciência nasce aqui, só existe aqui. Como, inclusive, isso vem muito no sentido do primeiro semestre na universidade, que a maioria dos cursos tem filosofia, que a gente vai estudar a diferença entre conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento senso comum, e a gente estuda isso, né, logo no começo. Já vem um choque, assim, então, se o senso comum esquece, não é importante, porque isso daí é conhecimento banal, é importante em alguns aspectos na vida, mas na universidade não. Isso aqui fica da porta para fora. Dentro da universidade você tem o conhecimento filosófico, você tem o conhecimento científico, blá blá blá, que tem método, que é assim, que é assado, blá blá. E você fica nesse afã de querer ser cientista, então você vai buscando se enquadrar. Por outro lado, quando a gente fala de filosofia, a gente está muito enquadrado numa filosofia eurocêntrica também, que é aquela filosofia de raiz latina, da Grécia Antiga, que no final das contas é, não é a única fonte de filosofia, tem tantos pensadores refletindo sobre a realidade de diversos pontos de vista na Índia, na China, os povos originários nas comunidades andinas, os nossos povos originários do Brasil, os Maori, os antigos celtas, os vikings. Existem uma série de formas filosóficas de entender o mundo que foram totalmente excluídas de um certo status ou estatuto de conhecimento. E isso a gente precisa rever. Isso a gente precisa rever para ontem. E essa matriz colonial de poder que pegou essa Europa que se autodeclarou como a fonte e o berço do conhecimento, olha só, o berço do conhecimento. Nós temos civilizações milenares, anteriores à Grécia Antiga, mas essa não é a fonte do conhecimento. A fonte do conhecimento é esse conhecimento que vai nascer lá na Grécia, depois vai falar de Socráticos, pré-socráticos, nanã, e depois vem Descartes, o pensamento cartesiano, e aí vem toda a lógica dedutiva, indutiva, hipotético-dedutivo, depois vem alguns autores já tentando trazer um outro viés, a coisa da neutralidade científica, de que eu não me envolvo com o meu objeto de pesquisa porque eu sou neutro. O cientista, ele consegue chegar à verdade. E aí vem um bocado de novas teorias hoje, até mesmo da Europa, dizendo que a verdade, como objetivo último, como fundamento último da ciência, ela nunca é alcançada, porque a verdade é sempre parcial, porque ela envolve a escolha dos critérios que eu estou analisando essa realidade, essa escolha pessoal. Nós ainda não temos condição de analisar uma realidade dentro da sua complexidade, de todos os parâmetros que envolvem aquela realidade. Então a gente tem que definir quais são os parâmetros que eu vou utilizar para analisar aquela realidade. E aí eu vou dizer que isso é a verdade absoluta? Tem mil e outras é, é, elementos que podem me ajudar a entender e que podem me levar a novas respostas, ou a respostas diferentes ou até opostas. Então, desse ponto de vista, essa matriz colonial de saber e de poder, que é de poder e se reverbera em matriz de saber, que é Aníbal Quijano e toda a teoria decolonial vai trazer com força, e eu estou apaixonada por essa teoria. Busquem se informar, busquem saber quais são as outras formas de ser, sentir, pensar o mundo, que não é só o modelo urbano, industrial, europeu, ideal, onde tudo funciona, onde tudo é muito bonitinho, onde, sabe, não existe desigualdade, a criminalidade é menor. Tem elementos de verdade nisso? Tem, mas não é absoluto. E a gente precisa falar sobre isso. Eu gostaria muito de entrar numa série de vídeos um pouco falando sobre as minhas sensações e as minhas impressões de ter vindo estudar na Europa, de ter vindo estudar em Portugal, a partir do que eu senti na minha vivência aqui, do que eu vivenciei com minha mãe, que também faz doutorado, mas em outra universidade em Portugal, e o meu irmão, que chegou a fazer a graduação, 2 anos de graduação aqui também, para falar um pouquinho sobre quais as impressões deles e minhas, que a partir das experiências deles, para a gente começar a desconstruir a nossa mente muito colonizada. Porque quando essa Europa expande com a expansão marítima e vai começar a colonizar o mundo, vai levar essa visão de mundo para todos os outros povos que foram dominados. E a gente produz e reproduz essa forma de ver, essa forma de interpretar. E aí vem a coisa do síndrome do cachorro vira-lata, que a gente acha que a gente é sempre inferior, que a gente não sabe, que a gente não é capaz e está sempre buscando copiar uma outra coisa que
não se encaixa na nossa realidade. É difícil você pegar uma coisa que funcionou numa realidade bem diversa, botar na nossa realidade e funcionar. Muitas das vezes vai gerar mais problemas do que soluções. E é daí que a gente precisa começar a descolonizar a nossa visão e começar a enraizar, a perceber que nós temos dentro de nós, das nossas práticas sociais, inclusive principalmente das práticas sociais dos povos periféricos, estratégias que funcionam muito mais para a vida do cidadão do que as estratégias das grandes instituições, dos bancos internacionais, né, das influências internacionais sobre nossa soberania enquanto país e sobre nossa autonomia enquanto cidadão. Então, eu vou fazer uma série rapidamente falando sobre teoria decolonial, minhas vivências na experiência aqui em Portugal, falar um pouquinho sobre como foi vir estudar aqui, alguma informação mais pragmática sobre o que é mesmo, quais os procedimentos, quais as dificuldades que eu enfrentei, mas também como professora, como educadora, como uma pessoa que é bastante, já mais de 10 anos em sala de aula só no Instituto Federal, mas eu comecei a dar aula muito cedo porque eu fiz magistério. Então, toda essa minha vivência, estar agora na condição de estudante, mesmo que num doutoramento, numa universidade europeia, e com todo o status que teoricamente isso me confere, vem me fazer questionar o quanto a gente desvaloriza nós próprios, nosso conhecimento, nossas teorias, nossas formas de praticar a educação, inclusive. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Qualquer dúvida, fala aí que a gente tenta resolver, tá bom? Beijinho.